Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Crônicas. Bora lá? A paz, bom dia. Hoje a gente vai fazer o resumão, tá? De 2 Crônicas 3, 4 e 5. Aqui nessa parte dá para fazer um resumão. Vou ler parte do 3. Salomão edifica o templo. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai. O lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês do 4º ano do seu reinado. Foram essas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. 27 metros de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido de largura do lugar. Deixa eu só virar aqui que tá me atrapalhando a ver, tá muito claro. Jesus, não vai dar não. Peraí, gente. Peraí. Aqui ficou bom. Ficou bem claro ali, a janela tá aberta. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido de largura do lugar santo. Agora ficou bom. Cadê? E a altura de 54 metros, Salomão revestiu o interior do pórtico de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, revestiu de ouro puro e gravou nas palmeiras e correntes. Também enfeitou a sala com pedras preciosas e ouro, e o ouro era de Parvaim. Revestiu a sala de vigas e os umbrais e a parede da porta, e esculpiu querubins nas paredes, e fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros, segundo a largura da sala grande. A largura também era de 9 metros. Revestiu o seu interior com 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Aí ele continua falando sobre os querubins, como foram feitos as colunas. Aí o mar de fundição, que era o altar de bronze também. E aí ele descreve os outros utensílios. Eu não vou ler, porque a gente já leu isso em Reis, lembra? E esse é o capítulo 4. Aí vai falando sobre cada partezinha que era formado o templo. No capítulo 5, a gente vai ler o capítulo 5, que ele fala sobre as dádivas de Davi, são colocadas no templo. Quanto a Salomão, terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor e trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro e todos os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa de Deus. Salomão leva a arca para o templo. Então Salomão congregou os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias de israelitas em Jerusalém para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei. Na ocasião da festa, que foi o 7º mês, quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e levaram para cima na tenda do encontro com os utensílios sagrados que haviam nela. E a levaram para cima com a tenda do encontro com os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes que levaram tudo para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que havia reunido diante dele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas, bois, que eram tão numerosos que não se podiam contar.
Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar do santuário no interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas do querubim. Pois os querubins estendiam as asas no lugar da arca e do alto, cobriam a arca dos cabos. Os cabos sobressaíram tanto que as suas pontas com as vigas do santo lugar, diante do Santo dos Santos, porém, de fora podiam ser vistos. E ali, até o dia de hoje, nada havia na arca, a não ser 2 tábuas que Moisés havia colocado, ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, para eles saírem do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes para santificarem sem respeitar os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isso é, Asaf, Emã, Jetum e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam em pé ao lado leste do altar, com símbolos, harpas, liras, e com eles até 120 sacerdotes que estavam às trombetas. Quando em uníssono, ao mesmo tempo, tocaram as trombetas e cantaram para fazerem ouvir, para louvar, para darem graças ao Senhor. Quando levantaram eles, com a voz de trombetas, símbolos, outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu, uma nuvem de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Eu vou ler um pedacinho só do 6, tá? Amanhã a gente continua o 6. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Eu edifiquei uma casa para sua morada, lugar para sua eterna habitação. Deixa eu contar algo muito interessante desse texto. Vocês lembram quando Davi vai transportar a arca e ele pensa, vamos levar a arca. Pegam 2 pessoas e levam a arca. Então um vai tentar pegar a arca e ele morre. Davi fica com medo, fala, meu Deus, ele morreu porque ele foi ajudar a arca. E ali ele morre, então eles deixam a arca na casa de Obed-edom por 3 meses. Depois Davi entende o que Deus está falando. Deus fala, existe uma ordem clara, obedece a minha ordem? É mesmo, eu não posso deixar de obedecer a Deus. Então Davi pega, obedece a Deus. Gente, hoje o sol tá demais aqui. Olha, tá bem no meu olho. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu tinha que estar do outro lado do escritório. Pessoa também, eu não prestei atenção. Eu já mudei isso aqui de lado umas 500 vezes hoje, né? Agora eu acho que vai, porque tá bem no cantinho ali o sol. Olha, eu não consigo enxergar. Ele morre. E a gente pensa, nossa, como Deus é injusto, né? Ele estava tentando só não deixar a arca cair. Mas a ordem é clara, desde a época de Moisés. Quem toca nas coisas do Senhor são os levitas. Poliana, mas quem são os levitas? Foram as pessoas separadas para cuidar das coisas de Deus. Acabou. Eu acho interessante esse texto porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E Davi ali, naquela hora, ele também queria fazer as coisas daquele jeito. Ele queria, eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou levar. Não. Ele percebeu que Deus não tá de brincadeira. Davi já sabia, gente. Todo mundo já sabia. Esses dias me perguntaram uma pessoa, o que é levita? Eu falei, levita são aquelas pessoas que cuidam das coisas do Senhor. São os levitas. A recompensa dele é do alto. O levita é aquele que trabalha na casa de Deus. Vocês têm noção da quantidade de levitas que tinham lá para poder levar a arca? E Davi escolheu 2 pessoas que não eram levitas. Eles eram do exército. Não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito, ou não adianta a gente querer ir além de uma ordem de Deus. Deixa eu contar para vocês. As ordens de Deus não são ultrapassadas. Sabe aquele homem, ele morre para mostrar para Davi
para mostrar para aquele povo e para mostrar para mim, para você, que nenhuma ordem de Deus é ultrapassada. Vocês entenderam? Quando Deus deixa algo claro, quando Deus deixa algo escrito, é para cumprir. Qual é o teu nível de obediência? Qual é o teu nível de obediência? Ah, mas só um pouquinho. Deixa eu fazer aqui só. Não, gente, não. O nada a ver tem levado muita gente para o fracasso. O só um pouquinho tem destruído pessoas. Às vezes, obedecer Deus vai sacrificar na carne, vai doer os ossos, vai corroer os ossos. Vai ser assim, terrível às vezes para a carne obedecer a Deus. Mas existe uma ordem clara. É igual ontem eu lancei um desafio no Instagram. Faltam um mês e pouquinho para acabar o ano, né? Nossa, olha só, gente, estamos chegando no final do ano. Já estamos, né? E eu falei assim, vamos para lá, bora 5 quilos para mais e 5 quilos para menos? Quem quer ganhar 5 quilos aí de massa magra, se esforça. Quem quer eliminar 5 quilos para chegar mais bonito no Natal, se esforça aí. Aí uma pessoa me perguntou, qual que vai ser o direcionamento? Eu falei, não, nós somos tudo adultinho. Vai ser você mesmo, você e você. Porque a gente precisa de entender que no final das contas, quando a porta fecha, quando a luz apaga, quando todo mundo vai embora, é você e você. Entende? Quando só tem você, não tem mais ninguém. Eu não vou estar na sua casa para sempre. A ideia foi lançada, é 5 quilos para mais para quem precisa e 5 quilos para menos para quem precisa. E o que você vai fazer por isso? Você vai fazer por você. Aquilo que você precisa para chegar lá. O problema é que a gente quer ficar igual cabresto o tempo todo. Alguém falando não, não, sim, sim, já tá ali. Todo mundo sabe o que fazer, não é? Você sabe que tem que se exercitar. Ah, não tenho dinheiro para fazer uma academia. Vai para um parque caminhar. Vai correr. Você sabe que tem que comer saudável. Eu não sei o que comer saudável. Sabe? Só não comer fritura, só não tomar refrigerante, só não comer tanto de açúcar que você come, já vai emagrecer os 5 quilos. Não é? A gente no fundo sabe que verdura, legume, salada, fruta, carne, ovo, tudo isso é saudável. Pronto. Só que a gente quer, parece que a gente precisa de alguém mandando na gente o tempo inteiro. Lembrando. Só que já está pronto. Não, mas aí, Poliana, como é que você vai me direcionar? Não, já está direcionado. Nós somos todos adultos. Igual aqui a palavra. No fundo, a gente sabe o que fazer. No fundo, a gente sabe qual decisão tomar. Nós somos uma civilização judaico-cristã. Então, por mais que a pessoa não sabe nada da palavra, ela tem uma formação cultural brasileira da civilização judaico-cristã. Princípios, valores, tudo isso já são implementados na nossa sociedade. Sei que está tudo uma bagunça. Mas, querendo ou não, os princípios e valores implementados no Brasil são da civilização judaico-cristã. Então, o básico, todo mundo sabe. Você sabe o que fazer. Você sabe qual decisão tomar. Você sabe o que precisa fazer segundo a palavra. Tudo que você pensar hoje, não, isso aqui é arcaico. Não é arcaico, não. É pra fazer. Esses dias eu escutei uma mulher casada. Casamento um caos. Eu não sirvo meu marido, não. Ele tem mão. Sei do que a Bíblia diz. Pra gente servir uns aos outros. Aí o casamento tá um caos. Por que o casamento tá um caos? Porque deixou valores seculares entrar na trajetória. Entrar no curso, ela sabe o que tem que fazer. Ah, não vou, vai. Nós sabemos lá no fundo, nós sabemos o que fazer, não é? A gente sabe. A gente pode não saber tudo, mas a gente sabe a maioria das coisas. Você pode não saber tudo que é saudável para você emagrecer, mas você sabe que você tem que botar um look fitness e mexer seu corpo. Você sabe que você tem que beber água, é ou não é? Você sabe que você tem que tentar comer o mais saudável possível, tirar fritura, tirar açúcar, tirar doce. Não é isso? Tirar batata frita. Isso já vai te ajudar. Por mais que você não tenha todo o direcionamento, você tem algum.
Eu também. E ali é que faz a separação de quem alcança o sucesso ou o fracasso. É essa parte da história em que vai fazer o direcionamento para saber se você vai alcançar o seu objetivo ou não. Se você colocou como meta para você. O Davi sabia, gente. Todo mundo sabia. Você sabia. Você pode até não saber até antes desse devocional que era levita. Mas você sabe que levita está lá na casa de Deus. Você sabe ou não sabe? Claro que sabe, todo mundo sabe. Essa palavra levita, vê alguma coisa lá na casa de Deus, não é? Ai, o que fala? Uma pessoa esses dias perguntou assim para mim, levita é cantor? Eu falei, também. É aquele que serve na casa de Deus, mas não necessariamente o cantor. É porque se chama levita aquela pessoa que está ali cantando por uma prática. Mas não é só ele que é levita. É todos aqueles que servem na casa de Deus. Nossa, Poliana, que interessante. Pronto. Mas ele já tinha uma ideia do que era um levita. Davi tinha uma ideia de quem podia carregar a arca. Deus deixou uma ordem clara. Qual foi a ordem clara que Deus deixou para você e você? Não obedecer essa ordem. As ordens de Deus não são ultrapassadas. É aquilo ali. Se você não consegue obedecer algo simples, que é o levita carrega a arca, pronto, vai morrer. A gente precisa ter essa consciência. O que Deus te diz? Faz, você não está fazendo? O que Deus te diz? Não faz e você está fazendo? Será que Deus não consegue falar uma coisa com você e você obedecer? Eu não escuto Deus, mas o quanto longe você está de Deus. E eu achei interessante essa parte da história aqui, que quem faz, nessa parte, quando Salomão chega, quem transporta a arca da cidade de Davi até Jerusalém, sabe quem é? Os levitas. Quem são, né? Os levitas transportam. Depois que eles colocam, ali o templo está ficando pronto, eles levam a arca para o Santo dos Santos, que só eles podiam tocar. Sacerdotes levitas levam a arca. Ninguém morreu. Vocês viram que alguém morreu? Ninguém morreu. Sabe por quê? Porque eles obedeceram uma ordem simples e clara de Deus. Às vezes vai doer. Às vezes vai ser ruim. Às vezes você vai pensar, o que eu estou fazendo? É melhor você ter desobediente, vai doer menos. Tô brincando. Mas na hora da carne, talvez ser desobediente ali na hora, sabe? É até mais fácil. Meu Deus, Deus foi injusto, Paulo. Como é que aquele homem morre só para não deixar a arca cair? Não, era ele. Quando você está no lugar errado, fazendo o que não é para você fazer, sua vida é destruída. Deus me livre de estar no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Eu não quero ter minha vida destruída. Se eu perguntar para você nessa manhã, quem quer ter a vida destruída? Vocês vão falar, Deus me livre. Tá amarrado. Vou. Porque eu falaria a mesma coisa. E por que a gente quer fazer do nosso jeito? Sendo que tem ordens claras. Eu fico impressionada quando as pessoas perguntam para mim no Caixinhas, União estável casamento? Olha teu RG, querido. O que vai estar escrito? Solteiro. Teu nome mudou? Não. É casamento? Não. Morar junto é a mesma coisa? Não é. Você está fazendo do seu jeito. Você não está obedecendo a palavra. E ainda está querendo dizer que a tua secularidade é a mesma coisa da presença de Deus. De Deus não se zomba, não. De Deus não se zomba. Sempre numa relação conjugal, na maioria das vezes, enquanto a mulher ela não toma as decisões assertivas, só quem se prejudica é ela. A verdade é essa. Enquanto uma mulher não age com coerência, a liberdade sexual, o feminismo, a libertinagem, a secularidade, essa evolução secular só prejudicou a mulher.
Eu não preciso falar para você o que você tem que fazer. Você sabe. Eu não preciso ficar contando para mim o que eu preciso fazer ao me relacionar. Eu sei. A gente sabe como as coisas funcionam. A mulher que cede demais, ela pode até ceder. Ela pode continuar cedendo. Mas ela, na verdade, no fundo, ela quer viver uma promessa de Deus. Ela não vai viver. Ela fez tudo errado. Ficou cômodo. Não reclama depois. No fundo, lá no fundo, não é a mesma coisa. A gente sabe o que fazer. Aí depois, para reverter essa história, ó, tem muita mulher que não consegue reverter. Sabe por quê? Fez tudo o que não deveria no início. Quando chega ali no meio do caminho, tudo destruído. Então os levitas levam a Arca da Aliança. E quando chega no Santo do Santo, eles colocam. No final da história, a Bíblia diz que eles começam a cantar com trombetas, músicas, símbolos, e eles fazem uma grande festa. E a glória do Senhor enche a casa. Qual que é a diferença? Davi, ele estava com o coração puro, gente. Ele estava carregando a arca para Sião, porque ele amava a Deus. Pensa, um homem segundo o coração de Deus, um comandante, um rei. Aos cuidados dele, uma pessoa morreu, porque era a pessoa errada, porque ele permitiu fazer de qualquer jeito. Nunca permita que as coisas de Deus sejam feitas de qualquer jeito perto de você. Não pode. Eu e você precisamos de fazer exatamente o que Deus mandou. A Arca da Aliança tem um jeito certo de ser carregada. A presença de Deus tem um jeito certo de ser vivido. O respeito ao Pai precisa ser exercido. E a glória do Senhor encheu a casa. Que coisa linda. Que presença extasiante. Olha, eu vou ler para vocês aqui. E cadê? Peraí, eles estavam tocando aqui para louvar e dar graças ao Senhor. Quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Sabe o que é? Quando eu e você fazemos exatamente o que Deus manda, o resultado vem. A glória do Senhor está na sua vida. A glória do Senhor está na minha vida. Eles ficaram extasiados. Sabe por quê? Porque eles entenderam que obedecer é o caminho correto para chegar-se no coração de Deus. Você quer ouvir Deus? Obedece o que Ele te pediu. Entrega no altar o que Ele te pediu. Solta o seu Isaac. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus fazer o milagre. Deixa Deus cuidar da sua fé. Você quer viver a glória de Deus? Se eu abro esse chat de novo, gente, pergunto, quem quer viver a glória de Deus? Vai ser uníssono, todo mundo quer. E o que você tem feito para obedecer a glória de Deus? Não, o que você tem feito para obedecer a Deus, para viver a glória de Deus? Ai, gente, a divisão do santo e do profano é intensa, eu sei. A divisão daquilo que separa o século do santo é intensa. As coisas desse século puxam a gente para viver coisas desse século, mas viver a presença de Deus é algo que ninguém explica. Eles não conseguiram ficar de pé, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. As experiências sobrenaturais, elas levam a gente a um outro nível de compreensão. Sabe qual é o meu desejo nessa manhã? É que eu e você vivamos a glória de Deus. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Que a glória de Deus seja viva em nós. Espírito Santo, não te apartes da nossa presença. Que o teu doce Espírito Santo nos leve a lugares
tranquilos a águas serenas. Senhor, não retire de nós o teu Espírito. Nos conduza, Senhor, ao caminho da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Escuta. A glória do Senhor. A glória do Senhor vai encher a tua casa. A glória do Senhor vai estar onde você está. A glória do Senhor vai fazer com que você tome decisões assertivas. Vai fazer com que tua vida seja diferente. Vai fazer com que você resplandeça a presença de Deus. A glória do Senhor vai encher a tua vida, a tua casa, a tua parentela, o teu trabalho, onde você treina, onde você vive, onde você pisa. Quando você chegar ali, as pessoas vão ver a glória do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está vendo o teu coração. Sabe? Deseje a glória do Senhor. Peça a Ele. Senhor, eu quero viver a tua glória. Senhor, deixa eu experimentar da tua presença. Pede para o teu Pai. Quando você experimentar a glória de Deus, você não vai querer mais nada da sua vida. Eu entendo Jesus quando Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você, às vezes a gente nem precisa de comida, gente. Nem precisa das coisas desse século, a gente precisa de uma palavra. Uma palavra de Deus muda toda a nossa vida. E é essa palavra que vai encontrar você hoje. É a palavra que vai mudar toda a sua vida. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, te aprumo que a gente vai estar aqui para poder continuar esse devocional, que é meu, que é seu, mas ele é principalmente de Jesus. Um beijo. Orem por mim. Orem por vocês, que a glória do Senhor chegue aí na sua casa e na minha também. Deus te abençoe e até amanhã.